Pronto, pessoal. Tá gravando, certo? Então vamos lá, vamos começar. Certo? A aula de hoje vai ser só mais a apresentação da disciplina, né? O que a gente vai ver na disciplina de Física 4. Não sei se é a primeira vez que vocês estão fazendo ou não, mas de qualquer forma é interessante a gente conhecer o conteúdo que a gente vai ver. Tá ok? Aliás, antes deixa eu me apresentar, né? Não sei se vocês me conhecem ou não. Eu sou o professor Leandro, certo? Sou doutor em Física, tudo bem? E, assim, vocês podem me procurar sempre quando quiser tirar alguma dúvida de matemática ou física, pode me procurar, tá certo? O que me lembra de uma coisa, que é importante a gente fazer um grupo no WhatsApp, certo? Um de vocês dois, Lucas ou Pedro, tem contato de todos os alunos que estão fazendo essa disciplina? Vocês conhecem todos os alunos que estão fazendo essa disciplina? Professor, eu vou olhar aqui, ver se eu conheço alguém aqui no Classroom. Já volto, peraí. Tá ok. Física 4. Lucas disse só conhece a Luísa. Conheço a Ângela, conheço o Germano, só que o Germano não sei se ele tem celular. Conheço o Danilo, o Davi, a Louise, o Pedro, a Thaís. Boa parte, professor. Todo mundo. Vou criar um grupo aqui. Pronto, cria o grupo e me coloca também. Ó. Vou botar aqui o número do celular. Cadê aqui? Novo grupo. Pronto. E eu botei o meu celular aí no chat. Ok. Pronto, o Lucas vai botar o dele também. Aí tu cria. Aí aos poucos o pessoal que não for, que você não conhece, eles vão entrando, eles vão falando comigo, aí eu vou passando o número para você e você vai colocando, tá bem? Ok. Pois tá, pois obrigado, Pedro, então. Aí vem Ângela. Danilo. José Matheus Sorriso. Enquanto você vai criando o grupo, eu já vou logo explicando algumas coisinhas aqui, tudo bem? Ok. Pronto, então, vamos lá, Caio Física 4, não sei se você já fizeram ou não, certo? Mas nós vamos ver aqui o conteúdo que a gente vai ver na Física 4, certo? Aí, para isso, deixa eu só transmitir a minha tela aqui. Pronto. Salvar o número do professor aqui. Pronto. Pedro, alguém levantou a mão? Alguém quer falar? Eu levantei a mão sem querer, professor. Tudo bem. Pronto, acredito que a minha tela já esteja transmitindo. De vez em quando pode acontecer da internet cair. Se a internet começar a cair, aí vocês me avisam que eu dou uma paradinha, aí ela retoma um pouco. Mas por enquanto parece que está tudo bem com a internet aqui. Professor, como é seu nome? É Leandro. Certo. Botei professor Leandro, Física. Leandro. Então, vamos lá, vou mostrar aqui para vocês o que a gente vai ver na Física 4, certo? Então, Física 4, resumidamente, é o quê? É toda a parte de temperatura, depois a parte de ondas e óptica, certo? Então, a gente vai começar vendo com introdução à termologia, né, que aí a gente vai ver a energia térmica, o calor, noções de temperatura, medida de temperatura, né, a gente vai ver os vários tipos de escala de temperatura que tem, a Kelvin, Celsius e Fahrenheit, né. Se algum de vocês viajar para os Estados Unidos vão precisar saber essa conversão, né. Depois dilatação, né, vamos ver dilatação dos sólidos, certo? Aí depois a gente começa com a parte de transmissão de calor, né? Aí vamos ver calor sensível, calor latente,
enfim, as várias formas de propagação de calor, certo? Depois vamos ver a parte de gases, né? A lei geral dos gases perfeitos. Vamos ver toda essa parte de gases, tudo bem? E aí vamos finalizar com primeira e segunda lei da termodinâmica, certo? Bem aqui assim, quando a gente vê toda a parte termodinâmica, é onde vai acabar a N1, certo? Aí você pergunta, professor, como é que vão ser as avaliações? Né? As avaliações eu vou explicar daqui a pouco como é que vai ser, certo? Aí depois entra a parte de óptica, né? Que a óptica basicamente, como a gente vai estudar, né? Os fenômenos relacionados à propagação da luz, certo? Vamos entender um pouco, por exemplo, por que usar óculos, né, como eu uso, é muito comum as pessoas usarem óculos hoje em dia, como é que isso ajuda, né, a gente consegue enxergar melhor, né, por que com um telescópio eu consigo ver, por exemplo, as crateras da Lua, por exemplo, certo? E eu não consigo, né, vamos entender um pouquinho disso, certo? Depois nós vamos estudar ondas, né, movimento harmônico simples, primeiramente, né, que é o movimento oscilatório, e depois as ondas de forma geral, né, e os fenômenos relacionados a ondas. Essa parte de óptica e ondas é a N2. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Deixa eu ver aqui. Não, professor. Pronto. Aí, em relação ao nosso livro, né, qual livro a gente vai adotar? Eu vou adotar esse mesmo livrozinho aqui, que vocês devem ter em casa, né? É aquele livro lá que a gente recebia lá no IF, né? Não sei se vocês têm esse livro. É o livro 2, certo? Então, Física, Óptica e Ondas, né? Ele é o do PNLD, né? Até 2020, né? 2021 eu não sei como é que eles vão fazer com toda essa confusão, capaz nem de distribuir livros, né? Com todo o problema do coronavírus. Então, por isso que a gente vai continuar usando esse aqui de 2020, tudo bem? Se vocês não tiverem esse livro, certo? Se eu não me engano, dá para conseguir na biblioteca virtual do ISE. Tudo bem? Aí, lá no WhatsApp, eu falo para vocês melhor como é que vocês conseguem essa versão online do livro. Tudo bem? A gente vai estudar aqui, ó, o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e o capítulo 4, isso na N1, certo? Vão ser esses 4 capítulos na N1. E no N2 é o capítulo 5. O capítulo 6 só se der tempo, certo? Vou ver, vai depender do nosso andar aqui. Se der tempo, a gente vê o capítulo 6, que é a parte de ondas sonoras. Certo? Depois, o capítulo 7. Tudo bem? 8. E pronto, termina. Né? Então, vocês vão ver esse livro todinho nesse curso. Certo? E aí, como é que vai ser as nossas aulas? Né? Então, as nossas aulas vai ser... acabou entrando mais pessoas aqui, eu não vi, né? Bem-vindo aí, quem entrou foi o Pedro Lucas. Certo? Como é que vão ser nossas aulas? Nossas aulas vão ser da seguinte forma. Toda sexta, né, nós vamos fazer 2 encontros síncronos. Né? Esse nessa hora aqui, ó, de 2 às 3. Aí a gente dá uma pausa de 1 hora e a gente retoma de 4 às 5. Certo? Vão ser as 2 aulas síncronas. Certo? Sempre que eu vou gravar essas aulas, certo? Toda aula que eu der síncrona, eu gravo e posto lá no Google Classroom, certo? Então assim, vamos supor que para você não der certo assistir essa aula da sexta, você pode assistir em qualquer horário da semana, tudo bem? E aí, só em você assistir em qualquer horário, né, eu posto lá no Google Classroom, né, posto lá no YouTube, certo? E aí vocês podem assistir
que já pode contar a presença, né? Não precisa vocês assistindo, estarem presentes na hora da aula síncrona. Você pode assistir assincronamente, que aí eu já dou a presença. Não há alguma dúvida em relação a isso? E aí fica o seguinte, e aí a gente chega na parte da avaliação. Como é que vai ser a nossa avaliação, né, na nossa turma? Então fica o seguinte, a nossa avaliação, pessoal, eu vou dividir a avaliação em dois grupos, certo? Vou dividir a avaliação em dois grupos, né? Por que eu vou fazer isso? Dois tipos de alunos. Porque muitas vezes os alunos, e isso aconteceu até comigo mesmo, é possível que aconteça com vocês também, a gente está estudando aqui, e aí você pensa, por que eu estou calculando qual a temperatura que esse volume de água vai variar? Né? Uma coisa que a gente vai fazer na nossa disciplina, né? A gente vai aprender a calcular isso, né? Se eu botar um pedaço de ferro quente na água, qual a temperatura final desse sistema, né? Então, vocês vão aprender a calcular isso, certo? Então, para que eu preciso saber disso? Por que eu vou usar isso na minha vida? Então, isso é uma pergunta muito comum dos alunos, certo? E aí, a resposta dessa pergunta depende, né? Depende do que você quer para você, do seu futuro, né? O que eu quero dizer com isso? Então, vamos supor o seguinte, que você vai fazer um curso de engenharia, né? Ou engenharia química, uma engenharia civil, uma engenharia mecânica, uma engenharia elétrica, certo? Seja qual for a engenharia, até uma engenharia de produção, né? Que a engenharia de produção era se aproximar de uma administração, é quase uma administração, né? A engenharia de produção. É uma mistura de administração com engenharia, né? Então, assim, ou então você vai fazer algum curso das ciências naturais, né? Física, seja licenciatura, bacharelado, química, biologia, ou até mesmo matemática, né? Então, nesses cursos, vamos chamar aqui de forma geral de cursos de exatas, né? Uma geologia também pode se incluir facilmente aí. Você vai usar física constantemente, né? Para você, um engenheiro civil precisa entender muita física para entender a estrutura dos edifícios que ele vai construir, né? O engenheiro mecânico também, né? Toda a mecânica uma máquina mecânica, o engenheiro eletricista precisa entender muito de eletricidade, certo? Até mesmo, como eu falei, o engenheiro de produção, né, que o engenheiro de produção, a ideia dele é ser mais um administrador, né, ou de uma obra, ou de um projeto eletroeletrônico, enfim, ele vai administrar alguma coisa, até esse também tem que saber muita física até para ele entender dos custos, né, do que, se o trabalho está sendo bem feito ou não, certo? Então, se você vai optar por uma área de exatas, você vai usar física de forma constante no seu trabalho, certo? Vai ser usual, né? As mesmas equações que a gente vai ver aqui, você vai ver no ensino superior, talvez até um pouco mais aprofundado, tudo bem? Sim, eu preciso mais apresentar, não, vou até parar a apresentação, certo? Então, assim, mas suponhamos que você fale o seguinte, fala assim, não, professor, mas eu não vou seguir a carreira das exatas, eu quero ser um advogado, eu quero ser um enfermeiro, eu quero ser um cientista social, né, fazer ciências sociais, enfim, você quer fazer um curso que muito provavelmente você não vai usar nada de física, né? Aí você me pergunta, para que eu preciso aprender física, certo? E aí a resposta é, você ainda precisa aprender física, mas o motivo é outro. Por que você precisa aprender física, mesmo se você for fazer um curso digamos assim, de humanas, né? Vai fazer uma sociologia, uma filosofia. Porque mesmo assim você ainda precisa aprender física. Simplesmente para você entender de ciência, né? Porque senão, o que vai acontecer o que, na verdade, o que a gente já está observando que acontece hoje em dia, né? Tipo assim, pessoas acreditando em terra plana, né? E pessoas com graduação, né? Graduação, às vezes até
doutor acredita em coisas absurdas, né? Então, assim, mesmo que você não siga o ramo das ciências exatas, né? Digamos assim, um ramo das exatas, um curso de exata, mesmo assim é importante que você entenda de ciência e você entenda de física, né? Tipo, essa nossa disciplina, a gente vai ver várias coisas que tornam o modelo de terra plana incompatível, né? Até mesmo a ideia de dia e noite é incompatível com o modelo de terra plana, né? Então, assim, o que acontece? Então, é importante que vocês aprendam ciência, né, para entender para vocês entenderem, né, e usarem na vida de vocês toda a importância da ciência, né? Inclusive até mesmo para a ciência ser mais valorizada no país, né? A ciência tem uma grande importância não só econômica, mas como cultural também e social, né? Então, assim, e as pessoas não dão esse valor à ciência no Brasil, né? O pessoal não tem ideia, né, do que é fazer ciência, do que é pesquisar, né? Do que é feito na universidade, certo? Muitas empresas no Brasil nem pesquisam, né? Porque acham que é besteira, só faz exportar as pesquisas que foram feitas lá fora, certo? Então, assim, não desenvolve novas tecnologias, né? Então, é importante que a gente mude essa mentalidade do brasileiro, né, e mostrar a importância da ciência, né? Às vezes até uma besteira que o pessoal costuma, que é comum a gente acreditar no nosso dia a dia, como, por exemplo, o horóscopo, né, a astrologia, né, o pessoal costuma acreditar, mas se você for ver do ponto de vista científico, não faz sentido, não tem porquê, certo? As estrelas que estão lá na luz da gente conseguir influenciar na nossa personalidade, certo? Então, assim, lógico que você pode acreditar, né? Você pode acreditar em signos, essas coisas, certo? E você tem todo o direito de acreditar nisso, né? Mas, se você for fazer uma análise científica, né, de todos os modelos físicos que a gente conhece, não teria como esses astros conseguir influenciar na gente, né? Por curiosidade, ontem eu estava assistindo o Big Brother, até uma participante lá, esqueci o nome dela, aquela que fala igual como o pessoal do Rio Grande do Norte fala, né? Mas acho que ela é da Paraíba. Ela estava dizendo assim, pois eu acredito em astrologia, porque a Lua influencia nas marés, né? A Lua baixa, o sol da maré, então os astros podem influenciar de algum jeito, né? Então, ou seja, ela se utilizou de um argumento científico para justificar um pensamento que não é científico, zero científico, né? Ela falou o seguinte, que como a Lua influencia nas marés, né, e de fato a Lua influencia, né, as tábuas da maré, né, ou seja, quando a maré está alta, quando a maré está baixa, depende da Lua, né, da força gravitacional que a Lua faz. E aí ela disse que por causa disso, que como a Lua influencia nas marés, isso, por algum motivo na cabeça dela, fazia ela acreditar nos signos, né, que as constelações que estão a milhares de anos-luz da gente iam influenciar na nossa personalidade, né. Então, observe como ela usou um argumento científico, né, que a Lua de fato influencia nas marés, né, para justificar um pensamento que não é científico, né, tanto que se você for usar o mesmo argumento, a justificativo é zero, né, tipo assim, você usando esse mesmo argumento, você consegue demonstrar que não tem como as constelações influenciar a gente, né. Por quê? Porque é o seguinte, porque a Lua realmente influencia nas marés, por quê? Porque a Lua está bem mais próxima da gente, né? A Lua, para você ter ideia, ela está a uma distância da gente bem mais próxima relativa a essas estrelas, né? Mas para você ter ideia, a distância entre a Terra e a Lua cabem, se eu não me engano, 50 terras, né? Você vai colocando 50 terras uma seguida da outra, aí você chega na distância da Lua, né? Então, em termos astronômicos, essa distância é muito pequena, né? A Lua está bem aí, certo?
Agora, lógico que em termos do nosso dia a dia aqui, a Lua está muito distante, né? Você imagina viajar de onde você está aqui, de onde a gente está, até o Japão, para o centro da Terra, passando pelo centro da Terra, 50 vezes. Aí você chegaria na Lua, né? Seria essa a distância. Então, ou seja, é a distância total para você atravessar o centro da Terra da Lua 50 vezes, né? Então, é uma distância gigantesca, certo? Isso para os nossos padrões. Nossos padrões estelares é minúsculo, certo? Então, por isso que a Lua está bem próximozinho da gente, ela consegue influenciar a maré, né? Devido à força da gravidade, você consegue fazer esse cálculo na mão mesmo, né? Lógico que a gente não tem como fazer porque já é um nível mais avançado. Se vocês fizerem alguma física, se alguém aqui quiser fazer o curso de física, vocês vão fazer esse cálculo, né? Calcular a intensidade das marés, certo? Devido à influência da Lua, certo? Então, assim, se você for fazer esse mesmo cálculo para o que a força gravitacional dessas constelações fazem sobre a Terra, você vai ver que a influência é praticamente zero. Praticamente zero. A influência que uma estrela na galáxia de Sagitário, quer dizer, na constelação de Sagitário faz em mim é a mesma influência que esse pincel faz em mim agora. Praticamente a mesma influência que esse pincel faz em mim agora. Certo? Então, ou seja, uma criança que nasce com um pincel próximo dela, o signo dela era para ser pincel. O signo de pincel, não era para ser signo de Sagitário. Tudo bem? Então, assim, esse tipo de coisa é que a gente tem que entender, né? Certas coisas que o pessoal confunde, né? Pega os conceitos científicos e fazem toda uma bagunça na cabeça da galera, e aí o pessoal e aí você acaba caindo em fake news, compartilhando fake news, né? E pode chegar ao nível de ser perigoso, né? Tipo assim, nessa pandemia houve vários boatos de que a vacina chinesa ia colocar um chip na pessoa, né? Então, é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Até porque muitas vezes a vacina facilmente você consegue identificar ali se tem um chip ou não naquele líquido, né? Mesmo que for um chip muito pequeno, que você não consiga ver o olho nu, mas, sei lá, você pode detectar aquilo, né? Então, ou seja, é um absurdo, né? Você fazer uma afirmação dessa, certo? Só que isso pode na cabeça de certas pessoas pode fazer sentido, e aí ela pode acreditar, pode se negar a tomar vacina, o que pode ser uma coisa prejudicial, né? Em algum nível. Pode prejudicar em algum nível. Pode ser que o cara perca a avó dele porque ele não quis tomar a vacina, que estava com medo de ser rastreado pela China. Certo? Tudo bem? Então, assim, não estou dizendo que isso 100% é confiável, né? Vamos dizer que tem certas afirmações que é interessante você dosar a veracidade ou não desses fatos, certo? Até porque um negócio como um chip é muito fácil de ser identificado, né? Basta você botar ali um sensor de metais, alguma coisa naquele líquido que aí você vê. Tudo bem? Então assim, é importante, mesmo pessoal de humanos, é importante que vocês entendam de ciência até um certo nível, né? Por exemplo, tem uma coisa que eu sempre fico com raiva do meu pai, que o meu pai sempre compra um negócio que o pessoal chama de pulseira de equilíbrio, né? E eu sempre falo para o meu pai, isso aí é enganação, isso aí não funciona. Ele vai lá e gasta R$200 na pulseira de equilíbrio, né? Que é um truque, certo? É um truque. A galera, para vender essas pulseiras de equilíbrio, não sei se vocês já viram isso, mas a galera faz um truque mesmo, né? Pede para o cara ficar em pé só numa perna, e aí o cara vai empurrando o cara de um jeito que quando ele está com a pulseira, ele não cai, mas quando ele está sem a pulseira, ele cai. E ele diz que é por causa da pulseira, mas não é só a forma como a pessoa empurra, certo? Então, ou seja, é um truque mesmo, a pessoa está enganando outra pessoa ali, ou seja, se usando de argumentos científicos para enganar a pessoa, né? Então, ou seja, é importante que vocês consigam distinguir, né, o que é ciência do que é metafísico, né, do que é fantasia das pessoas. Tudo bem? Importante que vocês saibam distinguir isso, né? Outra coisa também que eu sempre gosto de falar
é sobre umas pedras, né? As pedras que tem energia, não sei o quê, né? Se você for, às vezes alguns lugares o pessoal diz que vende, essa pedra aqui é a pedra do touro, então você tem que usar ela para ela trazer sorte, sei lá, alguma coisa assim, tudo bem? E assim, o que muitas vezes a galera não sabe é que o único poder que aquelas pedras podem ter, e eventualmente elas têm mesmo, é a radioatividade, né? Algumas daquelas pedras às vezes são radioativas, né? Porque às vezes a composição ali tem algum material radioativo. Então muitas vezes a pessoa está usando uma pedra aqui no peito, radioativa, né? E aí pode até ser que essa pedra influencie ela em adquirir o câncer em algum nível, certo? E aí reclama da vida que ganhou um câncer, né? Usou uma pedra no peito a vida toda, radioativa, e depois reclama que criou um câncer. Então, assim, então é por isso que eu digo que tem que tomar cuidado, né? É importante que entenda de ciência, certo? Mas, retomando aqui o nosso papo inicial, eu falei tudo isso por quê? Porque, como eu falei, né? Para mim, existem dois tipos de aluno: aqueles que vão seguir a área de exatas e os que vão seguir a área de humanas, certo? E aí, como eu falei, né? Para o propósito de avaliação, essas duas terminologias, para mim, vai ser suficiente, né, para a gente conseguir fazer nossas avaliações. Por quê? Porque eu quero que vocês pensem o seguinte: professor, quero que vocês decidam se vocês acham que se encaixam mais nas áreas de exatas ou nas áreas de humanas, certo? Por quê? Porque a avaliação vai ser diferente, né, para cada um desses dois tipos de alunos, digamos assim. Se você disser assim, não, professor, eu acho que eu sou mais de exatas, né? Então, para os alunos que são mais de exatas, eu vou fazer, digamos assim, a prova convencional, né? É importante que vocês saibam toda a matemática por trás da física. Até porque a física sem a matemática seria muito comprometido, né, a descrição física sem a matemática, né? Porque hoje a gente consegue descrever exatamente muitas coisas na física por causa da matemática, né? A gente mandou o homem para a Lua usando matemática mesmo, né? Fazendo cálculos mesmo, certo? Ou seja, a Terra estava rodando, a Lua estava rodando em torno da Terra, então a nave saiu da Terra, pousou na Lua, e tudo isso foi cálculos matemáticos, certo? Que fez o cara pousar exatamente onde eles queriam, tudo bem? Então, assim, para o pessoal que vai seguir o ramo de exatos, é importante que vocês conheçam toda a matemática da física, certo? Então, por isso que eu vou passar uma prova, na verdade, não vai ter prova, tudo bem? Não vai ser prova, vai ser só trabalhos. Mas para o pessoal que vai seguir o ramo de exatas, vão ser trabalhos resolvendo questões normalmente. Para o pessoal que disser assim, não, professor, eu acho que eu me dou mais com o lado de humanas, certo? Então, para esse pessoal, vou só pedir conceitos. Eu só quero que você entenda os conceitos, certo? Por que, por exemplo, no modelo terra plana não pode existir dia e noite, como a gente sabe que existe, né? Com vários países, né? Dependendo da sua latitude e longitude, qual é a hora que você está no dia, né? Alguém levantou a mão. Quem levantou a mão pode perguntar. E aí, professor? Aí, no caso, esse seu trabalho com o pessoal de humanas, vai ser tipo escrevendo um mini texto, explicando o porquê daquilo e daquilo, certo? Na verdade, vai ser o seguinte: para o pessoal mais de humanas, vai ser questões de VOF. Só questões de VOF. Então, vou pegar todos os conceitos que a gente estudou, todos, vou transformar em frasezinhas de VOF, você vai dizer que é verdadeiro ou falso. Tudo bem? Ok. Certo? E aí vai responder lá um formuláriozinho. Pode perguntar. O senhor viu as questões do Enem desse ano, que era para ser ano passado, que foi esse ano, das de exatas? Eu ainda não vi. Mas realmente foi bom você ter me lembrado, porque como o Enem aconteceu esse ano, eu acabei me perdendo e não tinha visto o ver. Mas eu pensei que ia ser muito mais complicado as questões. Eram umas questões bem simplesinhas, para falar a verdade. Exatamente. Na verdade, a ideia do pessoal de exatas fazer questões mais conceituais
até mesmo pensando no Enem, né? No Enem tem muitas questões de física que são, o Enem ele cobra muito mais conceito do que a matemática da física, certo? Então, assim, então, por mais que você opte por ser um aluno de humanos, digamos assim, não vai prejudicar tanto o seu Enem, né? Para o pessoal de exatas, daqui a pouco eu respondo a sua pergunta, Lucas. Para o pessoal de exatas, por que é importante saber a matemática? Porque se você entrar no curso superior, né, de engenharia, é importante que você saiba matemática, porque senão, quando chegar lá, você vai ter uma dificuldade grande, certo? E aí, o Lucas perguntou aqui como é que vai ser os trabalhos do pessoal de exatas. Então, do pessoal de exatas, o trabalho vai ser também, vão ser questões de marcar também, só que não vão ser VOF, né? Vai ser tipo assim, 300 gramas de um metal a tanta temperatura foi colocado em 1 litro d'água. Qual é a temperatura final desse sistema? Aí vai ter vários itens, né? 20 graus Celsius, 22, 24, 26, 28. Então vai ser de marcar também, certo? Vai ser todas de marcar, certo? Vai ser todas de marcar, né? E o pessoal de humanos vai ser mais as conceituais, certo? Ok. Então vai ser esse dois tipos de avaliação, né? Quando a gente terminar de ver o conteúdo, não precisa justificar, é só a resposta, né? A não ser que você fale assim, não, professor, realmente eu quero saber se a minha questão está errada. Aí você pode me mandar a solução, eu dou uma olhada e te digo onde está errada, tudo bem? Então vamos supor o seguinte, você entregou o trabalho, você viu lá que você errou 2 questões, e você fala assim, professor, eu quero saber onde foi que eu errei, porque eu quero saber fazer a questão, quero aprender a fazer a questão. Aí você pode mandar lá pelo WhatsApp, tira uma foto lá, manda para mim, e eu falo, você errou sinalzinho aqui, você errou um 2 aqui, aí eu vou lhe explicando direitinho, tudo bem? Mas para dar a nota, eu vou olhar só os itens das questões, tudo bem? Professor? Pode perguntar, Pedro. Eu queria tirar minha dúvida, que vai ser, quantas provas do trabalho vai ser por N1 e N2? Pronto, eu vou tentar fazer umas 2 avaliações, né? Então, para o pessoal de humanas, 2 avaliações conceituais, só de VOF, e para o pessoal de exatos vão ser 2 avaliações só de questões, né? Lógico, é bem provável que você esteja pensando assim, pô, o pessoal de humanas talvez esteja mais fácil, né? Que é só VOF, é só conceitual, e pode ser que seja mesmo, né? Pode ser que esteja mais fácil mesmo o pessoal de humanas, então fica a critério de vocês decidirem qual vocês vão se encaixar, tudo bem? Qual vocês vão se encaixar. Vocês estão livres para fazer qualquer escolha, né? Você pode falar, eu quero vou fazer só humanas porque é mais fácil, então tudo bem, você escolheu isso para você, certo? Você pode ficar à vontade. A gente pode variar o estilo de provas ou escolher um estilo, fica com aquele estilo até o final do semestre? Ou pode variar? Não, vocês podem variar. Quando eu for postar as provas, eu vou postar os 2 lá no sistema, e aí vocês podem escolher qual dos 2 vão responder. Certo? Vocês, inclusive, podem ler o outro, que achar mais fácil, e vocês podem optar. Tudo bem? Ok, obrigado. O Lucas Rodrigues tinha levantado a mão. Você ainda quer fazer uma pergunta, Lucas Rodrigues? Ele botou só ok. Acho que está tudo ok, né? Levantou a mão não. Tudo bem. Então, vamos lá. Então, assim, espero que esteja já claro como é que vai ser a avaliação, né? Como vai ser o conteúdo. Lembrando que toda sexta a gente vai se encontrar 2 vezes, de 2 às 3 horas, e das 4 às 5, certo? Ou seja, de 2 às 3, aí a gente descansa um pouquinho, depois a gente retorna de 4 às 5, né? Eu vejo que eu não faço direto, porque senão fica cansativo até para mim, imagino para vocês, né? Então, a gente se encontra de 2 às 3, depois de 4 às 5, certo? E se for assim, professor, mas sexta não dá para mim. Se sexta não dá para você, a aula vai ficar gravada. Assim que eu terminar essa aula aqui, passando umas 2, 3 horas, que é o tempo de todo o processo aqui, dele chegar no meu Google Drive, fazer o upload no YouTube e depois postar para vocês, né? Então demora umas 2, 3 horas para fazer isso. Você já vai ver a aula lá no Google Classroom, certo? Então, se vocês não quiserem assistir ao vivo, né, assíncrono aqui junto comigo, vocês podem deixar para assistir outro horário, né?
Claro que tem a vantagem de ser ao vivo aqui é que vocês podem tirar dúvida comigo, né? Mas se vocês quiserem só assistir e depois tirar dúvida lá no WhatsApp, pode ser também, tudo bem? Então, em relação ao horário de atendimento aos alunos, né? Vocês podem me perguntar a qualquer hora no WhatsApp que eu vou responder vocês, né? Só que, claro, dependendo da hora, pode ser que eu demore um pouco mais ou um pouco menos. Por exemplo, se você perguntou 4 horas da manhã, provavelmente eu não vou nem ler a sua mensagem, eu só vou ler 8 horas quando eu estiver acordado, quando eu estiver merendado, tudo bem? Aí eu leio e respondo, tudo bem? Ou então, às vezes, eu estou dando aula para outras turmas, eu posso demorar um pouquinho porque eu estou fazendo isso, né? Eu estou dando aula para outras turmas, ou estou desenvolvendo a minha pesquisa, né? Então, assim que for possível, eu respondo as perguntas que vocês têm no WhatsApp. Me dá alguma dúvida em relação a isso? Lucas levantou a mão, Pedro Lucas, né? Não, professor. Não, ele levantou depois baixou, né? mas tudo bem. Então, fica o seguinte, pessoal, nossa para as atividades, eu vou postar lá no Google Classroom, né? Vai ser 2 documentos PDF. Se você optou por ser das exatas, então vai ser lá um documento com as questõezinhas e os arquivozinhos, e os itens para você responder, né? Se você optou pelas humanas, vai ser várias afirmaçõezinhas com a opção de você marcar V ou F. Basicamente isso, certo? E aí, como vocês vão responder, né? Só um minutinho, o Lucas Rodrigues. Como vocês vão responder? Vocês vão responder por um formulário. Eu vou postar 2 formulários. E aí, se você optou pela humana, você responde o formulário da humana. Se você optou pelas exatas, você vai para o formulário das exatas. O Lucas Rodrigues não levantou a mão. Fui eu tinha visto aqui, mas posso... Como responder, professor? Pronto. Tá isso. Eu vou postar o PDF para vocês poderem ler pelo PDF e depois vou postar o formulário para vocês responderem no formulário. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Tudo ok? Pronto, vamos fazer o seguinte, pessoal. Como eu falei para vocês, toda sexta a gente vai ter 2 aulas, né? Essa primeira aula nossa e a nossa segunda aula. Essa sexta, excepcionalmente, eu não vou dar a segunda aula. Por quê? Porque eu ainda tenho que montar toda a estrutura aqui que eu uso para dar aula, né? Depois, na próxima aula eu vou mostrar para vocês, mas eu faço tipo 2 colunas de livro, eu boto uma lousazinha que eu tenho no meio, boto meu celular aqui em cima e vou filmando a lousa, né? Geralmente dá certo, né? Geralmente, no semestre anterior, o pessoal gostou desse método. Aí, como eu não montei ainda essa estrutura, não vai dar para a gente ter nossa aula no segundo horário, certo? Então, ou seja, hoje a gente só vai ter essa aula mesmo, certo? Aí, na próxima sexta, a gente já começa vendo o nosso conteúdo, a gente vai começar vendo a parte de temperatura, como é que o pessoal começou a medir temperatura lá nos primórdios, né? Como foram os primeiros termômetros que existiram, até chegar à definição do que a gente chama de temperatura absoluta hoje, né? Que aí a temperatura absoluta não depende de nenhuma propriedade, né? E vamos entender como converter de uma escala de temperatura na outra. Tudo bem, pessoal? Então, se vocês não tiverem mais dúvidas, a gente pode ficar por aqui, certo? E a gente se vê próxima sexta. Qualquer dúvida, pode falar comigo lá no WhatsApp. Tudo bem? Então, boa tarde aí para vocês, certo? Próxima sexta a gente continua a aula. Né? Até a próxima sexta. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Pedro. Até. Valeu, professor. Não vai ter aula agora no segundo horário, né? Não, de hoje não. Só a partir da próxima sexta. Ok, boa tarde, professor. Tenha um bom final de semana. Você também. Tchau.